Fala pessoal, professor Murilo aqui. Agora então dando continuidade a essa unidade que tem bastante coisa para a gente falar, conceituando o que é variação de energia interna. Tá? Bom pessoal, o que acaba acontecendo? Um corpo ele vai ter variação em seu estado termodinâmico. O que a gente viu anteriormente? Ele pode sofrer compressão, então a variação de pressão pode ocorrer, tá? A variação de volume do corpo também pode ocorrer, assim como variação de temperatura. Ou seja, o movimento das partículas ele é alterado segundo essas três principais aqui grandezas: pressão, volume e temperatura. Tá? Então a variação vai ocorrer, essa variação da agitação das partículas. Tá? Então nós vamos ter como recorrência disso que a energia interna ela vai também variar. Tá? Como que a gente representa essa variação de energia interna? Pelo ΔU. O que é esse ΔU? É a diferença entre a energia do estado final menos a energia do estado inicial. Tá? Então você tem uma quantidade de energia no final e você tem uma quantidade de energia no início. Quando você faz a diferença entre elas, você observa então o quanto de energia variou. Tá? Considerando então um sistema, um gás ideal, a gente pode descrever essa expressão da energia interna, ou variação da energia interna, considerando apenas a variação de temperatura. Então, quando a gente vai ter ali a variação de temperatura, vai ocasionar a variação de energia interna. Isso para um gás ideal, mas lembre-se que nós temos aí variação nas outras relações também, Pode variar pressão, pode variar volume, que são tipos de transformação. Tá? Então, o ΔU, essa variação de energia interna, vamos colocar aqui, variação de energia interna, ele vai ser dado por 3 meios de NR vezes o ΔT. Tá? Então, nessa expressão, percebemos que a variação de energia interna está diretamente relacionada à variação de temperatura, a variação de temperatura. Assim, podemos tomar algumas relações. Tá? Quais são as relações? Se o nosso ΔT ele é positivo, tá? Então você tem variação de energia interna será positiva. Então o seu gás ele recebe energia. Isso é chamado de processo endotérmico. Se você tem uma variação de temperatura negativa, a variação de energia interna será negativa, ou seja, o seu corpo, o seu gás está cedendo calor. É um processo exotérmico. E se você tem que a variação de temperatura é igual a zero, você não vai ter variação de energia interna, ou seja, ela será nula, já que não ocorreu variação de temperatura diante dessas relações que foram nos apresentadas. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Considere que 1 mol de gás, 1 mol de gás a 350 Kelvin, receba energia de uma fonte de calor e sua temperatura passe a ser de 450 Kelvin. Determine a variação de energia do gás. Bom, variação de energia, então ΔU vai ser igual a 3 sobre 2 vezes o número de mols vezes a constante universal dos gases, vezes o ΔT, a variação de temperatura. Então, o nosso ΔU vai ser dado 3 sobre 2. Quantos mols de gás eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com 1 mol de gás, vezes a constante universal, 8,317. É isso mesmo? Vamos verificar, só confirmando. 8,317. Então, 8,317 vezes a variação de temperatura. Qual que é a variação de temperatura? A variação de temperatura vai ser os 450, que é a temperatura no estado final, menos a temperatura no estado inicial, que é de 350. Então, temperatura final menos a temperatura inicial do meu sistema. Então, o nosso ΔU
U ele vai ser dado por 3 sobre 2 vezes 8,317 vezes a diferença de temperatura é 100. Tá? Então nós teremos aqui que a variação de energia interna vai ser 3 vezes 8,317 vezes 100, né? Dividido por 2. Tá? E nós teremos o valor de variação de energia interna de 47,55 joules. Tá? O que eu posso considerar, tá, que aconteceu aqui, pessoal? Note que no exercício, nessa questão, ele fala que o sistema, o gás, ele recebe energia de uma fonte de calor, ou seja, ocorreu transferência. Tá? Então, uma fonte de calor qualquer, tá, transferiu 1.247,55 joules para esse gás. Tá? E isso ocasionou aqui uma variação de energia interna. Né? Na verdade, né, esse cara aqui forneceu mais. Tá? Forneceu mais. Né? Então, parte desse calor chegou nisso, né? Fez a variação da energia interna. Outra parte, ela se torna trabalho. Tá? Depois a gente vai ver, quando falar da primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, no próximo vídeo eu vou trazer exatamente a primeira lei da termodinâmica, assim como as máquinas térmicas, né? Funcionamento de máquinas térmicas. Então, até lá, gente. Grande abraço. Fui!